quero começar, logicamente, já fazendo a primeira indagação, que é comum aos três, até porque, como esse é um painel para apresentar os projetos, as boas ideias, as coisas que já estão acontecendo, pergunto primeiro para a Leila. Então, Leila, você pode explicar para a gente qual é a ideia do Moleque? Alô? Então, bom dia, muito prazer. A Moleque de Ideias, eu estou aqui representando os meus amigos Luiz e Newton, a gente criou ela junto. O que a gente busca? São duas coisas principais. Uma, o uso intensivo de tecnologia. Não é fácil você usar tecnologia criativamente. Não é tão fácil quanto lápis e papel. E lápis e papel, as crianças pequenas já passam, às vezes, 3 anos para conseguir aprender a usar. Né? A tecnologia já é mais difícil. Então, a gente tem esse foco de ajudá-las a realmente dominar, a ficar autônomas nisso. E uma outra coisa que é bem inovadora, a gente acha, é que não tem aula, como o pastor falou, não tem professor, quer dizer, tem cada um é seu próprio professor, todo mundo ensina todo mundo aprende com todo mundo. E o principal é que as crianças, mesmo de 4 anos, a gente pergunta o que é que vocês querem fazer. Então, a gente tem uma oficina bem diversificada. Os computadores não são todos iguais. O modelo, né, é um modelo de diversificação mesmo. Então, a gente tem equipamentos para esses computadores. A gente tem câmera digital, a gente tem teclado de música, a gente tem microscópio digital, a gente tem um monte de software diferente. E eles vão ter que se organizar para usar esses equipamentos na medida em que eles estão realizando as ideias próprias. Então, a gente começa sempre com uma roda de índio, sempre assim, sempre desde que seja necessário. A gente trabalha com planejamento, eles falam aquilo que querem fazer e eles mesmos vão se organizar de diferentes maneiras para que isso aconteça. E aí começam a produzir vídeos de animação, eles produzem jogos, eles trabalham com robótica. A gente começou agora, a gente está sempre acompanhando também o que tem de novo. Então, trouxemos, agora ainda não fizemos as oficinas, mas a gente trouxe uma eletrônica que você coloca em tecido, para que eles possam começar, sei lá, a comunicar pelo boné, não sei como é que vão fazer. Robôs também que se movimentam, porque você ensina a que ele se movimente. Os softwares de programação que a gente usa são muito variados, quer dizer, a gente tem sempre que procurar coisas que a criança pequena consiga fazer. Então, por exemplo, a gente tem jogo feito por criança de 6 anos. E até o Lucas falou no Scratch, que é um software desenvolvido pelo MIT, que a gente usa também, mas que ele já é algorítmico, ele é tipo um Lego, você vai montando a tua programação. No caso das crianças menores, ou enfim, qualquer pessoa que não saiba programar, a gente trabalha com Stagecast, que é um software que as crianças demonstram como é que elas vão trabalhar. Eugênio, por favor. Alô. Bom, bom dia a todo mundo. Eu trabalho lá na Amazônia, no Projeto Saúde e Alegria, a gente está lá há 22 anos mais ou menos, né? E a gente tem o nosso projeto, trabalha com 150 comunidades, são comunidades ribeirinhas, né, isoladas, elas moram na floresta de caça, pesca, plantio de mandioca, e muito isoladas, excluídas totalmente do mundo exterior, né, são comunidades de subsistência. E nós começamos lá, a maior prioridade era a saúde, porque elas estão isoladas, as crianças morrem de diarreia mesmo, porque bebe aquela água do rio sem tratar, as cidades não têm saneamento, e dá crise de diarreia, estão isoladas e morrem. Eu fui para lá como médico e eu comecei a ver, atendendo aquele monte de gente lá no interior, vendo que não adiantava ser médico e dar remédio, tinha que fazer educação. Fazer educação também não é chegar e falar, olha, lave a mão quando sair do sanitário, use chinelo, porque não adianta você falar. Então a gente tinha que construir junto essa educação, essa compreensão. Então, qual o problema da comunidade? É diarreia. Tá, diarreia é um problema de médico, remédio, de alimentação, de quê? É um problema de tudo, mas é muito mais de atitudes individuais, de educação, de prevenção. Então a saúde, ela é por si só um desafio coletivo. E a partir então da prioridade deles, a gente começou a desenvolver coletivamente o estudo da saúde, o estudo da situação da comunidade e a própria educação. Então, além da parte de atendimento que a gente fazia, nós começamos um trabalho de prevenção forte em cima da educação, e essa educação feita por eles mesmos. Como educar?
Eu vou falar, como eu falei, não servia. Então a gente começou a fazer brincadeiras, gincana, viramos o Gran Circo Mocorongo de Saúde e Alegria Internacional para poder ter valor. Se não for internacional, ninguém vai, né? E esse circo, então, a gente começou a fazer circo de saúde, a gente começou a fazer com os próprios moradores, eles mesmos são os artistas, a gente é artista, e quando a gente saía, eles passavam a educar, então começamos a criar os agentes de saúde, naquela época, 20 anos, nem existia esse conceito ainda, e daí de saúde passamos para trabalhar com educação, e da educação começamos a trabalhar com cultura, jovens, os jovens na época só queriam saber de cachaça, não queriam saber da vida comunitária, só cachaça, festa e futebol. Eu também gosto disso, não vou negar não. Aí eu falava, pô, o que eu vou falar para eles? Eu também adoro esse negócio, né? Como é que eu envolver eles na vida comunitária? E passamos então, como eles escutavam, eles têm aquela fantasia da cidade grande, né? A televisão que não existia lá, eles escutavam pelo rádio, só tinha um radinho. A gente começou a dar a eles os instrumentos de comunicação. Então montamos o jornal Mocorongo, que eles mesmos, cada comunidade faz seu jornalzinho também na base do minhocos, do cachaçinha, né? Que lá é álcool, não é cachaça que a gente usa. E a partir daí fazer um jornal nosso central, mas os próprios jovens fazendo a sua notícia, a Rádio Mocoronga, a TV Mocoronga. E a gente começou a treinar os jovens como repórteres rurais. Então hoje nós temos 250 repórteres treineiros com pauta, com locução, com tudo mais. O Marcelo Taz, aliás, foi o primeiro diretor da nossa TV Mocoronga lá. E com isso eles passaram de negar a cultura a pegar e resgatar essa cultura para colocar nas pautas. Então eles de negar a cultura, eles passaram a entrar no processo educativo com a própria cultura e gerar um processo de educação horizontal, criação coletiva do conhecimento. É mais ou menos isso que a gente trabalha. Ultimamente a gente conseguiu colocar a internet, então nós temos hoje 7 pontos de internet via satélite pelo GESAC, no meio da floresta. Só para encerrar essa parte, aí a internet, quando entrou a internet, o pessoal fala, mas vocês não estão tirando a cultura deles, né? E o pessoal falou assim, os jovens, quando começou a internet, eles chegou antes da televisão a internet, isso é bem interessante, né? Eles nunca tinham visto televisão, já começaram a entrar na internet. Eles perceberam que no mundo lá fora não era floresta, era deflorestado, que tinha guerra, que tinha ódio, que tinha violência. Eles não sabiam disso. Então, eles começaram a valorizar a própria cultura deles, o meio ambiente deles, a vida deles, uma vida boa no meio do rio, pacífica, uma vida em cooperação, em comunidade, e assim valorizar. E agora eles têm um blog, chama-se redemocoronga.org.br, de comunicação, vocês podem acessar, onde eles se comunicam e eles agora estão valorizando o seu próprio mundo e a sua cultura. Então, é uma maneira de você globalizar a pessoa, mas valorizando a própria identidade cultural dela. Vamos conhecer um pouco de uma provável aventura que acho que o Lucas acabou transformando num ideal e numa oportunidade também de pensar a educação, né, Lucas? Como é que foi a tua história desses 25 mil quilômetros aí? Bom, só para fazer um histórico antes dessa viagem, eu trabalhava sempre com tecnologia, me formei como engenheiro e acabei caindo nesse mundo de mobile e aplicações mobile. Estava aqui no WAP, na época da telecelular, o WAP, e sempre fiquei envolvido nessa área de mobilidade, de aplicações para celular. E por causa disso eu sempre tinha que ensinar as pessoas o que era o WAP, o que é SMS, o que é essa nova tecnologia que estava chegando. E eu comecei a descobrir que eu gostava de transmitir esse conhecimento. Enfim, aí eu acabei chegando numa posição de diretor de uma empresa e tal, e eu falei, bom, quero voltar a botar a mão na massa, e resolvi fazer esse mestrado em Nova York, na New York University, de tecnologias interativas. E é um modelo de escola muito aberto também. As pessoas, meus pais sempre falavam, meu filho está estudando alguma coisa lá que eu não sei explicar. Porque vai desde robótica até desenvolvimento de software, videogame design, animação computador. Você basicamente monta o teu currículo. É um mestrado bem aberto e você escolhe as áreas que você quer fazer. Eu acabei me focando um pouco mais na área de software e a minha tese de mestrado foi uma